Querida alma, hoje, enquanto você andava distraída, talvez olhando pela janela, talvez apenas tentando viver mais um dia comum, algo inesperado aconteceu. O seu nome, sim, o seu, apareceu em um lugar onde jamais imaginaria. Pode ter sido em uma conversa aleatória, uma mensagem que não era para você, ou até mesmo em um pensamento vindo do nada. Mas uma coisa é certa, isso não foi coincidência. Os anjos me mostram que esse acontecimento foi um chamado, uma resposta do universo que você em algum momento pediu, mesmo sem perceber. Eles sussurram que há algo importante por trás disso, algo que está tentando chegar até você há muito tempo. E o mais surpreendente, você sentiu. Por dentro, algo se mexeu. Um frio na barriga, uma memória antiga, talvez até uma vontade de chorar sem saber o porquê. Você já passou por tanto, não é? Já segurou lágrimas no travesseiro, já sorriu quando tudo dentro de você gritava, já se sentiu esquecida por pessoas que diziam que te amavam, já teve que ser forte quando tudo que queria era um colo. E agora, quando parecia que tudo estava se encaixando, ou ao menos estabilizado, esse sinal aparece. Um lembrete de que você ainda está no radar de algo maior. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu estou pronta para enxergar o que não é visível aos olhos. Agora, continuando a mensagem. Esse nome que apareceu, esse sinal que surgiu do nada, não é apenas uma lembrança qualquer. Ele vem carregado de intenções espirituais, de respostas que os anjos estão tentando te entregar há tempos, e você, mesmo achando que está distraída, está mais sensível do que imagina. Poucos sabem que existe uma forma de tornar a presença do anjo da guarda tão concreta e reconhecível que ela passa a ser um ponto de referência constante em cada área da vida. Desenvolvemos o guia. Você nunca esteve só para ensinar exatamente como chegar a esse ponto. 9 orações originais, 7 práticas diárias e 15 capítulos que constroem essa concretude de forma progressiva, estruturada e profundamente transformadora. O link está no primeiro comentário fixado. Vamos voltar no tempo por um momento. Lembra daquela fase em que você sentia que tudo dava errado? Aquela época em que parecia que ninguém te ouvia, em que suas preces batiam no teto? Pois é, os anjos estavam lá. Calados sim, mas trabalhando por você. E uma das coisas que eles começaram a fazer naquele período foi plantar sementes. Sementes de recomeço. Agora, essas sementes estão começando a brotar. É por isso que você tem sentido coisas estranhas. Sonhos repetitivos, lembranças de pessoas que pareciam esquecidas, reencontros inesperados. Você pode até ter dito, que coincidência. Mas não é. São as peças se movimentando. Esse nome, esse sinal, está ligado a algo que ainda precisa ser curado. Algo que você tentou enterrar. Pode ser alguém que te marcou profundamente, pode ser uma situação que nunca teve fechamento, pode ser até você mesma tentando se reencontrar depois de tudo. Os anjos dizem que é hora de olhar para isso com coragem, não como uma ferida que volta a doer, mas como uma cicatriz que finalmente pode ser compreendida. E para isso, eles vão continuar enviando sinais. Você pode notar o nome dessa pessoa se repetir, pode vê-lo em lugares improváveis, numa música, numa placa, num comentário qualquer. Quando isso acontecer, respire fundo. Não se assuste. Isso é apenas o universo dizendo, ei, você não está louca. Isso é real. E é para você. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Existe uma pessoa que neste exato momento também está recebendo sinais sobre você. Talvez não compreenda, talvez lute contra. Mas o nome dela, em algum ponto, também cruzou com o seu. E quando isso aconteceu, um portal se abriu. Os anjos me mostram que essa pessoa sente uma inquietação estranha. Pode estar ocupada, rodeada de gente, mas existe um espaço dentro dela que só você preenche. Ela pode negar, pode até tentar esquecer, mas não consegue. Esse trabalho existe para ser uma luz genuína e constante para quem nos acompanha. Se ele tem cumprido esse papel na sua vida, o link para a doação está no primeiro comentário fixado.
Com o seu apoio, esse canal continua crescendo e entregando mensagens com essa profundidade e esse cuidado para cada pessoa que precisa encontrar esse caminho de fé e transformação espiritual. Esse reencontro de nomes é o início de um resgate espiritual. Mas cuidado, querida alma, não confunda esse sinal com uma promessa de retorno fácil. Os anjos não estão dizendo que tudo voltará como antes. Eles estão dizendo que algo precisa ser entendido, que há uma pendência vibrando entre vocês e que o tempo do silêncio está acabando. Pode ser perdão, pode ser reconhecimento, pode ser o simples ato de dizer: eu não esqueci. Você está pronta para isso? Porque a partir desse momento, as coincidências vão se intensificar e junto delas virão emoções antigas. Vai doer, mas depois vem o alívio. E no fim, a sensação de paz será tão intensa que você vai agradecer por tudo. Você pode achar que está sozinha nesse processo, mas os anjos estão segurando suas mãos. E se olhar com atenção, vai perceber que tudo ao seu redor está sendo reorganizado para esse momento. A pergunta agora é: você vai ignorar os sinais ou vai aceitar que o universo está te chamando para algo maior? Respire. Feche os olhos por alguns segundos. Relembre o nome que apareceu. Agora se pergunte: por que isso mexeu tanto comigo? A resposta não está fora, está dentro. E é exatamente aí que o milagre começa. Querida, quando o seu nome apareceu daquele jeito inesperado, como se o universo tivesse puxado sua alma pelo braço e sussurrado algo que só você pudesse ouvir, não foi um acaso. Os anjos me dizem que naquele momento, algo se ativou dentro de você. Um portal se abriu. E desde então, pequenas sensações vêm tentando chamar sua atenção. Uma memória que surge sem motivo. Um cheiro que te leva de volta a um tempo específico. Uma saudade que não tem nome, mas pesa. É como se o tempo estivesse se curvando para te lembrar de algo que você jurou que tinha superado, mas nunca deixou de existir por completo. É nesse ponto que os anjos querem te alertar. Existe uma razão maior para essa movimentação energética. Você está sendo guiada para revisitar partes suas que ficaram esquecidas por pura proteção. Às vezes o coração coloca algumas lembranças em uma gaveta trancada e joga a chave fora. Mas o que você não sabe é que, em algum momento da sua trajetória, você mesma pediu que a verdade voltasse. E agora, ela está batendo à porta. Pode parecer assustador, mas é também uma oportunidade rara de libertação. Logo no início dessa nova fase, uma coisa vai parecer inevitável: o retorno das perguntas que você pensava que já estavam resolvidas. Por que isso aconteceu comigo? Será que eu fui suficiente? Será que alguém realmente me viu? Essas perguntas não estão voltando para te machucar, mas para serem finalmente respondidas com o coração mais maduro, mais forte, mais seu. Não é sobre reviver a dor, é sobre entender o que ela veio te ensinar. E aqui está algo que você precisa saber agora. Você nunca esteve errada por sentir tanto. Nunca foi fraca por acreditar, por se entregar, por esperar algo verdadeiro. A sua sensibilidade, que tantas vezes foi vista como fraqueza, na verdade foi sua maior força. Ela te manteve conectada ao que realmente importa. E por causa disso, você é uma das poucas almas capazes de perceber os sinais do invisível. É por isso que essa mensagem está chegando até você agora, porque você é capaz de escutar o que a maioria ignora. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários ENTO 11 para clamar a energia do recomeço, da verdade e da libertação emocional. Esse número ativa as forças espirituais que já estão trabalhando ao seu redor. E se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, se tocou seu coração de forma verdadeira, clique em Valeu Demais para apoiar essa obra espiritual. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar compartilhando mensagens que acendem luz nos cantinhos da alma de tantas pessoas que precisam. Querida, você precisa saber disso agora. Existe uma outra alma que também foi tocada por esse movimento. Pode não admitir. Pode estar tentando manter a vida em controle. Pode até parecer fria ou distante.
Mas os anjos dizem que essa pessoa está sendo sacudida internamente por lembranças suas, por sentimentos que ela nunca conseguiu colocar em palavras. O nome dela também surgiu do nada, talvez em seus sonhos, talvez no meio de uma conversa, ou apenas num pensamento solto que veio como uma maré. Essa pessoa, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo, sente que você ainda tem um lugar dentro dela, um lugar que ninguém mais conseguiu ocupar. É aqui que algo muito importante acontece. Os anjos me mostram que você vai começar a sentir a presença dessa pessoa nos seus dias de forma mais intensa. Vai parecer que ela está por perto. Pode ser que o telefone toque e você pense que é ela. Pode ser que, do nada, você sinta a necessidade de olhar uma mensagem antiga, de rever uma foto esquecida. Esses impulsos são reais. São conexões energéticas despertando. E nesse momento, preciso te dizer algo delicado. Essa pessoa também sente sua ausência, mais do que admite, mais do que demonstra. Ela pode estar sorrindo por fora, mas há noites em que chora silenciosamente. Há dias em que tudo parece certo, mas por dentro está em ruínas. E o mais curioso, ela nem entende o porquê. Não entende que o que falta nela tem nome, tem rosto, tem história. E é você. É por isso que os anjos pedem que você não duvide da força dessa conexão, porque algo vai acontecer. Um movimento invisível, mas decisivo. Essa pessoa será colocada em situações onde não poderá mais fugir do que sente. E você também será testada. O que fará quando isso acontecer? A resposta não precisa vir agora, mas os anjos pedem que você se prepare, porque quando essa aproximação acontecer, e ela vai acontecer, você precisará estar firme. E estar firme não significa estar pronta para dizer sim. Significa estar consciente do que você quer, do que merece, do que não aceita mais. Significa olhar para tudo que viveu e entender que você não é mais a mesma mulher que um dia chorou por respostas. Agora, você é quem as carrega. E se você deseja receber mensagens como essa antes de todo mundo, faça parte da nossa comunidade. Torne-se membro do canal. Assim você nos ajuda a manter esse espaço de cura e ainda garante acesso a conteúdos exclusivos que podem te guiar nos seus momentos mais difíceis. Esse movimento espiritual que está acontecendo com você não é para todos. Poucos estão despertos o suficiente para notar os sinais. Você é uma dessas pessoas, e por isso os anjos estão confiando em você para fazer essa travessia emocional com sabedoria. Não se apresse. Não tente entender tudo de uma vez. O que precisa vir, virá. E quando vier, você terá a clareza que tanto buscou. Querida alma, você pode até tentar seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido, como se aquele nome que apareceu não tivesse mexido com as estruturas mais silenciosas do seu coração. Mas por dentro, algo mudou. E quanto mais você tenta ignorar, mais os sinais se intensificam. Há dias em que você se pega parada, olhando para o nada, como se estivesse esperando algo acontecer. E talvez esteja mesmo, porque no fundo, você sente que algo está vindo. Você ainda não sabe o que é, mas sabe que não será pequeno. Os anjos mostram que as próximas semanas serão marcadas por acontecimentos que vão testar sua fé e sua capacidade de reconhecer a verdade além das aparências. Pessoas do passado podem ressurgir. Situações que pareciam enterradas podem voltar à tona. E junto disso, virá uma enxurrada de emoções. Muitas delas antigas, outras que você nem sabia que estavam ali. Mas todas elas fazem parte de um mesmo chamado. Você está sendo convidada a se libertar. Mas essa libertação não vem sem dor. E é aqui que você precisa de força. Porque a dor que está vindo à tona não é nova. É antiga. É aquela dor silenciosa de quem foi ignorada, mal compreendida. De quem teve que engolir o choro para não parecer fraca. Os anjos estão dizendo que agora você não precisa mais esconder. Agora é seguro sentir. Agora é permitido chorar. Porque cada lágrima derramada agora é uma limpeza. É como se o universo estivesse lavando a alma para que ela possa, enfim, recomeçar leve. Essa pessoa que voltou à sua mente de forma tão inesperada.
ela também está passando por um processo. Pode parecer distante, ocupada, fria, mas os anjos me mostram que, por dentro, ela está em conflito. Ela sente sua falta, mas não sabe como se aproximar. Ela lembra do que vocês viveram, mas tem medo de tocar nisso. O tempo passou, as circunstâncias mudaram, mas o sentimento continua ali. E agora, como uma onda que ninguém pode segurar, esse sentimento começa a transbordar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, os anjos dizem que haverá um sinal claro. Algo vai acontecer. Pode ser um sonho, uma coincidência absurda, uma situação que parece inacreditável. E esse sinal deixará claro que você e essa pessoa ainda têm algo para viver. Ou, no mínimo, para entender. E quando isso acontecer, será impossível ignorar. Talvez ela te envie uma mensagem inesperada. Talvez comente algo seu nas redes sociais. Talvez pergunte por você para alguém em comum. Mas mesmo que pareça algo pequeno, saiba. Por trás desse gesto, existe uma tempestade de sentimentos que essa pessoa não consegue mais controlar. E mais do que isso, existe uma necessidade real de reconectar, de olhar nos seus olhos e dizer tudo o que ficou preso por tanto tempo. E você, está preparada para ouvir? Porque o que vem não será só uma aproximação, será uma exposição de verdades que ficaram engasgadas por anos. Essa pessoa pode vir a confessar que nunca conseguiu seguir adiante completamente, que por mais que tenha tentado, você nunca saiu do coração dela. Pode dizer que sentiu sua falta nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis, que procurou você em outras pessoas, em outros caminhos, mas não encontrou. E quando essa verdade for dita, o tempo vai parar por um instante. Você vai se lembrar de tudo o que viveram, do que poderiam ter vivido e do que ainda pode acontecer. Vai sentir dor, sim. Vai sentir alívio. Mas acima de tudo vai sentir que, enfim, foi vista, que sua dor não foi em vão, que seu amor não foi desperdiçado. Os anjos me mostram que, nesse momento, seu coração vai querer correr. Vai querer amar de novo, abraçar de novo, se entregar de novo. Mas eles pedem calma. Essa não é uma corrida. É um reencontro sagrado. É a chance de fazer diferente. E para isso, é preciso consciência. Essa pessoa vai precisar provar que mudou. Não com palavras bonitas, mas com ações, com presença, com verdade. E você vai precisar olhar para si mesma e entender. Você ainda quer? Você ainda acredita? Talvez você perceba que sim. Talvez perceba que não. Mas o mais importante é que essa escolha será sua. Pela primeira vez, você não estará esperando por alguém. Você estará no centro da sua própria história. E isso muda tudo. Agora, preste atenção no que os anjos me pedem para te dizer. Essa reaproximação não é só sobre romance. É sobre cura. É sobre encerrar ciclos com dignidade. É sobre não deixar perguntas sem respostas. É sobre abrir espaço para que algo novo, seja com essa pessoa ou não, possa finalmente entrar. Se essa mensagem tocou você até aqui, deixe nos comentários. Eu sou merecedora de reencontros verdadeiros. Esse simples ato ajuda a ancorar a energia da verdade e a abrir seus caminhos emocionais. E se você sentiu que essa mensagem falou com você, apoie esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz para tantas almas que, assim como a sua, precisam se lembrar de que não estão sozinhas. Querida, você pode até tentar racionalizar tudo o que tem sentido ultimamente, mas há coisas que a mente não consegue traduzir, e o que está se passando agora é uma dessas coisas. Os anjos mostram que, por trás desse nome que voltou, dessa lembrança que insiste em permanecer, existe uma reordenação espiritual que está muito além do seu controle. É como se o universo tivesse esperado o tempo certo para trazer esse reencontro, e esse tempo chegou. Você sentiu isso quando, sem querer, se pegou imaginando um desfecho diferente. Quando, no silêncio da noite, se perguntou o que teria acontecido
se aquela conversa tivesse acontecido. Quando se flagrou desejando bem baixinho que aquela pessoa tivesse coragem de aparecer. Mas isso não é só sobre saudade. Isso é sobre reconexão de almas. Almas que foram separadas por decisões que pareciam lógicas, mas que deixaram feridas abertas. Almas que carregaram o peso do orgulho, do medo, da distância, mas que agora não conseguem mais sustentar o silêncio. Os anjos dizem que você e essa pessoa estavam ligados desde o início, e essa ligação nunca foi cortada, apenas adormecida. Agora ela está despertando com força, e você precisa estar preparada. Essa pessoa, mesmo que não tenha falado com você ainda, já está sendo tocada por essa energia. Há dias em que ela sente um aperto no peito, sem explicação. Há momentos em que escuta seu nome e o coração dispara. Ela tenta seguir, tenta se convencer de que isso é coisa da cabeça, mas o universo está sendo insistente e será cada vez mais. Os sinais vão se intensificar até que ela não tenha mais como fingir. Você precisa saber que os anjos não estão apenas preparando o reencontro, estão preparando você. Porque dessa vez será diferente. Não será apenas sobre reviver um sentimento antigo, será sobre curar, sobre reescrever a história de uma forma que respeite quem você é hoje. Você não é mais aquela mulher que aceitou migalhas. Você não é mais aquela que esperava sempre pelos outros. Agora, você tem consciência do seu valor. E é com essa força que você vai olhar nos olhos dessa pessoa e escutar a verdade. Mas antes que esse momento chegue, você vai passar por uma limpeza emocional. Pode ser que sinta vontade de se afastar de certas pessoas, de certos lugares. Pode ser que sinta uma necessidade imensa de reorganizar sua casa, doar roupas, mudar móveis de lugar. Tudo isso faz parte da preparação espiritual. É o seu campo energético se ajustando para acolher o novo. E nesse processo, os anjos pedem que você seja gentil com você mesma. Não se cobre por ainda sentir. Não se envergonhe por querer respostas. Tudo isso é natural. Você foi intensa, verdadeira, colocou seu coração naquilo. E por isso, merece sim o fechamento que nunca teve. Merece um olhar nos olhos e uma conversa com alma. Merece escutar o que ficou preso por tanto tempo. Essa pessoa também tem feridas. Ela errou, sim, mas também sofreu. Talvez tenha te machucado por não saber como lidar com o que sentia. Talvez tenha fugido por medo. Talvez tenha escolhido o caminho mais fácil, acreditando que o tempo apagaria o que sentia. Mas não apagou. Apenas silenciou por um tempo. E agora, a alma dela grita por você. Os anjos mostram que o momento do reencontro está sendo desenhado com precisão divina. Nada será por acaso. Pode ser que um dia comum se transforme em um divisor de águas. Pode ser um encontro inesperado, um cruzar de caminhos, uma mensagem simples que abre uma conversa profunda. Mas o que virá depois disso será transformador. Essa pessoa virá diferente, ainda assustada, ainda com receios, mas disposta. E é nesse ponto que você terá que decidir. Você está pronta para escutar com o coração limpo? Você está disposta a deixar o passado no passado para, quem sabe, viver um novo presente? Os anjos dizem que essa escolha será completamente sua. Você terá o poder nas mãos. Não será mais uma espera. Será uma decisão. E isso é libertador. Agora, antes de seguir, deixe aqui nos comentários. Eu me abro para viver o que o universo preparou para mim. Essa frase tem uma energia poderosa de abertura e acolhimento. E se sentir no seu coração, clique em Valeu demais. Esse gesto ajuda a manter esse trabalho espiritual vivo, levando luz e verdade para tantas outras pessoas que, como você, também esperam por um sinal. Querida, o tempo do silêncio está se esgotando. Prepare-se, porque o que está por vir é uma verdade que vai mudar tudo. Querida, os anjos continuam me mostrando imagens intensas que cercam o momento que se aproxima. É como se o tempo estivesse desacelerando só para te dar a chance de respirar antes de uma grande revelação. Há uma movimentação espiritual ao seu redor que você pode até não conseguir explicar, mas sente. Uma inquietação no ar,
um frio na barriga sem motivo, uma saudade que chega de repente. Tudo isso são avisos, e o mais importante deles está se revelando agora. Você está prestes a receber uma verdade que esperou por muito tempo. Essa verdade virá como um sussurro no começo, como quem pisa devagar num chão que não conhece. Pode ser um comentário tímido, uma pergunta jogada no ar, uma tentativa de aproximação desajeitada. Mas por trás disso, existe um universo inteiro de sentimentos que essa pessoa guardou dentro de si. Os anjos me mostram que ela ensaiou esse momento diversas vezes. Pensou em como seria, o que diria, qual seria sua reação. Mas nunca teve coragem, até agora, porque agora, o medo de te perder definitivamente se tornou maior do que qualquer orgulho ou insegurança. Talvez você não saiba, mas houve noites em que essa pessoa pensou em te procurar. Pegou o telefone, escreveu uma mensagem e apagou. Pensou em você enquanto escutava uma música ou quando viu alguém que se parecia contigo de longe. Te imaginou sorrindo, te imaginou em silêncio e se perguntou se você ainda lembrava dela. A resposta? Sim, você lembra. E mesmo tentando seguir, mesmo ocupando sua mente com outras coisas, há algo que insiste em permanecer. Não porque você é fraca ou carente, mas porque algumas conexões ultrapassam o tempo. É sobre essa conexão que os anjos querem falar agora. Ela não se trata apenas de amor. Ela envolve aprendizado, cura, destino. Essa pessoa foi enviada à sua vida com um propósito. Pode ter causado dor, mas também te fez crescer, te fez olhar para dentro. E agora? Está sendo chamada de volta, não para repetir os erros do passado, mas para que ambos possam decidir o que será feito com tudo aquilo que restou. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo palavras que tocam o coração e despertam a alma. Agora, voltando à mensagem. Essa conversa que está sendo desenhada nos planos superiores não será como qualquer outra. Ela não começará com frases prontas ou justificativas. Ela virá carregada de emoção. Haverá pausas longas, olhares que dizem mais do que palavras, e talvez até lágrimas. Porque o que essa pessoa vai te dizer, ela nunca disse a mais ninguém. Ela vai te confessar medos antigos, inseguranças que a fizeram se afastar e um sentimento que, apesar de tudo, nunca deixou de existir. Você vai sentir tudo ao mesmo tempo. Vai sentir raiva, alívio, saudade, paz. Vai querer abraçar e ao mesmo tempo perguntar: por que demorou tanto? E tudo isso será legítimo, porque você esperou, você sentiu, você lutou contra o que sentia. E agora, finalmente, alguém está vindo reconhecer o valor da sua presença. Mas há algo que você precisa saber antes disso acontecer. Os anjos me dizem que o perdão será a chave para tudo. Não apenas o perdão a essa pessoa, mas o perdão a você mesma, por ter aceitado menos do que merecia, por ter se culpado por coisas que nunca foram sua responsabilidade, por ter se calado quando queria gritar, por ter dado tudo quando não recebia nada. Esse perdão vai libertar o que ainda te prende. E quando ele acontecer, você vai sentir como se algo pesado saísse dos seus ombros. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, escreva nos comentários: eu me perdoo e aceito viver o novo com leveza. Essa frase tem o poder de dissolver as culpas que você carrega em silêncio. E se sentir que essa mensagem te ajudou, clique em Valeu demais. Esse simples gesto ajuda a manter esse trabalho espiritual vivo, espalhando luz e verdade para outras almas que também precisam. Querida, está chegando a hora de escutar o que nunca foi dito. E quando essa verdade for dita, nada será como antes. Querida, o tempo está convergindo para um ponto de virada, e você já começou a sentir isso mesmo sem compreender exatamente o que está prestes a acontecer. Há uma vibração diferente nos seus dias, como se cada pequeno detalhe estivesse sendo orquestrado com precisão milimétrica. Nada mais parece casual. As palavras que você ouve, os encontros inesperados, os nomes que surgem do nada, todos estão carregados de significado. Os anjos sussurram que essa sincronicidade crescente não é um acaso, é um chamado.
Um chamado que vem do fundo do universo e também do fundo do coração daquela pessoa que ainda pensa em você, que ainda sonha com você, mesmo sem saber como admitir. Você pode até tentar manter os pés no chão e dizer para si mesma que isso é coisa da sua cabeça, mas sabe que não é. Porque toda vez que tenta se distrair, algo te puxa de volta. É uma música que toca na hora exata, um cheiro que desperta memórias. Um nome que aparece justo quando você pensava que tinha deixado tudo para trás, mas não deixou, porque o que é verdadeiro não se apaga, apenas se silencia por um tempo, até estar pronto para ser vivido de forma plena. E agora, esse tempo chegou. A alma dessa pessoa está inquieta. Ela sente como se algo estivesse escapando, como se estivesse prestes a perder uma chance que jamais voltará. E isso a está consumindo por dentro. Os anjos mostram que ela já tentou inúmeras formas de seguir adiante, mas todas falharam. Ela procurou por você em outros sorrisos, em outras histórias, em outros abraços, mas nada preenchia. Porque o que vocês viveram, por mais breve que tenha sido, deixou raízes profundas que nem o tempo conseguiu arrancar. Essa pessoa está mais próxima de você do que imagina. Talvez esteja observando de longe, talvez tenha perguntado de você a alguém, ou esteja ensaiando uma forma de te abordar. Ela sente, mas tem medo. Medo de ser rejeitada. Medo de ouvir que chegou tarde demais. E, ao mesmo tempo, há uma urgência no coração dela que diz: se não for agora, nunca mais será. Os anjos pedem que você se prepare para esse reencontro, mas não como quem espera sentada. Eles querem que você se fortaleça, que se lembre da mulher que se tornou. A mesma que superou noites escuras, que colou os próprios pedaços, que aprendeu a sorrir mesmo com o coração ferido. Você não é mais a mesma. Agora você é inteira. E por isso, tem o poder de decidir como essa história será reescrita e se for. Essa decisão não virá de fora. Não dependerá de palavras bonitas ou de promessas. Virá do que você sente quando essa pessoa estiver diante de você. Porque haverá um momento em que os olhos vão se encontrar de novo. E nesse instante, todas as verdades escondidas vão aflorar. Talvez você chore, talvez fique em silêncio, talvez sinta raiva por tudo o que ficou sem explicação. Mas acima de tudo, sentirá que mesmo com toda a dor, essa conexão nunca foi em vão. Ela te transformou. Ela te conduziu até aqui. E agora, ela te entrega algo muito mais valioso do que um retorno. Te entrega a chance de escolher com consciência. Os anjos dizem que, se você sentir no coração que ainda existe espaço para esse amor, não tema. Mas também não se force a aceitar algo que já não te serve mais. Você não tem mais que se moldar para caber nos sentimentos de alguém. Agora, quem quiser estar ao seu lado precisa estar disposto a te amar inteira, do jeito que você é, com suas cicatrizes e sua luz. Antes de continuar essa mensagem, escreva nos comentários: eu acolho o reencontro, mas permaneço fiel a mim. Essa frase fortalece sua energia, reafirma sua independência emocional e protege seu coração de repetir os erros do passado. E se essa mensagem estiver ressoando com você, clique em Valeu demais. Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo luz, verdade e orientação espiritual a tantas almas que, como a sua, estão despertando para uma nova consciência. Querida, está quase na hora. Querida alma, você chegou até aqui. Leu cada palavra, sentiu cada emoção, enfrentou memórias que talvez nem soubesse que ainda doíam. E isso por si só já é uma vitória. Nem todos têm coragem de mergulhar tão fundo. Nem todos estão preparados para encarar o que ficou guardado por tanto tempo. Mas você esteve. Você teve coragem de ouvir sua intuição, de prestar atenção nos sinais e de reconhecer que aquela coincidência, o seu nome aparecendo onde menos esperava, era muito mais do que um acaso. Era um chamado. Agora, os anjos me mostram que o ponto de virada está ainda mais perto. Eles me dizem que o reencontro que foi previsto não será apenas uma troca de palavras, será uma abertura de alma, uma entrega tão sincera que desarmará qualquer proteção que ainda restar em você. A verdade virá sem rodeios. Essa pessoa que te carregou no pensamento por tanto tempo
que sufocou sentimentos por medo ou por orgulho, virá com os olhos marejados e a voz embargada. E não será fraca por isso, será finalmente verdadeira. Ela pode começar com frases simples, como quem testa o terreno. Pode usar palavras cotidianas para não parecer intensa demais. Mas você sentirá nas entrelinhas tudo o que não foi dito. Você sentirá a saudade embutida em cada olhar, o arrependimento escondido em cada pausa, e o amor. Sim, o amor que ainda pulsa, mesmo depois de tanto tempo. Esse amor pode estar machucado, sim. Pode ter se transformado, sim. Mas ainda existe. Ainda está ali, esperando por um espaço para respirar. E o mais surpreendente de tudo, você também vai perceber que, mesmo tentando seguir, mesmo dizendo para si mesma que tudo foi superado, ainda há um pedacinho seu que ficou com ela. Não como dependência, não como prisão emocional, mas como algo que precisa ser honrado, compreendido, talvez até resgatado. Os anjos não estão te guiando para reviver uma dor, estão te conduzindo para uma libertação. E a forma como você vai viver esse reencontro será a ponte entre o que você foi e o que está se tornando. Essa conversa será um portal. Você pode escolher atravessar com essa pessoa ou seguir em frente sozinha, mas de forma inteira, leve, consciente. Não espere perfeição. Essa pessoa virá com falhas, com dúvidas, com partes ainda em processo de cura, assim como você. Mas virá com algo que faltava antes, disposição. E às vezes, tudo o que uma história precisa é dessa entrega sincera para florescer de um jeito diferente. Agora, querida, olhe para tudo o que viveu. Veja o quanto cresceu. Veja a força que construiu. Você se tornou uma mulher que se conhece, que se escuta, que se honra. E é essa versão sua que escolherá o que deseja viver daqui para frente. Não mais movida por carência, por medo, por necessidade de aprovação, mas movida por verdade. Se decidir dar uma nova chance a esse amor, que seja por sentir que ainda há algo a construir e não por vazio. Se decidir encerrar esse ciclo, que seja com gratidão e paz, e não com raiva ou dor. Porque agora, diferente de antes, você tem clareza. E os anjos celebram isso. Eles me mostram sua energia brilhando mais forte. Me mostram que, independente da escolha que fizer, você será amparada. Porque esse reencontro é apenas uma das muitas provas de que sua alma está pronta para voar mais alto. Antes de encerrarmos essa mensagem, escreva nos comentários: eu estou pronta para receber o que o universo preparou para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.